Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre o JCross, que é uma ferramenta para desenvolver palavras cruzadas que pertence ao Hot Potatoes, que tem várias ferramentas incluídas nele para desenvolvimento de exercícios para que possam ser auxiliados na melhora da aprendizagem, né, do ensino-aprendizagem. Então eu posso criar objetos de aprendizagem com essas ferramentas. Inicialmente eu vou falar então sobre o JCross. Existem algumas opções na interface. No primeiro momento, carregar arquivos de interface. Então, se o teu JCross estiver em outra língua, não sendo português, né, você pode localizar e colocar ele em português ou na linguagem que quiser. Então, é só selecionar e dar um abrir e ele vai dizer que é preciso reiniciar, mas ele vai ficar em português. No meu caso aqui ele já está em português. Bom, para a criação das palavras cruzadas, eu posso vir diretamente nessa grade, criar grade automaticamente, e aí eu posso inserir as palavras que vão formar a minha grade de palavras cruzadas. Então, eu simplesmente coloco as palavras nesse espaço aqui. Eu digitei algumas palavras, 4 palavras só para dar o exemplo, então, que estão relacionadas aos objetos de aprendizagem, né? A importância e em relação aos seus conceitos. Né? Que o objeto de aprendizagem precisa ser reutilizável, é importante a flexibilidade, em relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, que são os AVAs, e metadados, que são dados sobre dados que estão relacionados aos objetos de aprendizagem. Então, eu digitei 4 palavras para formar a nossa palavra cruzada, e eu clico em criar grade. Aí aqui ele dá a possibilidade de no máximo 20, mas eu posso aumentar ou diminuir, então é uma configuração que eu posso alterar. Clico em criar grade e aí ele vai mostrar a minha grade. Então ele encaixou, por exemplo, flexibilidade e reutilização no e aí no reutilização já colocou metadados. Então o próprio sistema faz essa organização. O que eu preciso fazer aqui? Agora eu vou em juntar pistas. No momento que eu clicar aqui, ele vai aparecer essa janela. E aí nessa janela eu vou colocar, por exemplo, em relação à flexibilidade, ó, ele colocou, na verdade aqui, deixa eu só visualizar. Então nesta opção, o que eu faço? As palavras na horizontal, por exemplo, AVA, eu clico aqui e aqui nessa parte de baixo eu coloco a dica. Então, ó, não são considerados objetos de aprendizagem, já que os AVA podem gerenciar e armazenar objetos de aprendizagem. Aí eu dou um OK, ele sobe essa dica aqui. E aí na reutilização, a mesma coisa. Aqui na vertical eu clico aqui e na parte de baixo eu coloco a dica. Então eu insiro a dica aqui, dou um OK e está inserido as dicas. Aí eu clico em OK. Bom, já tenho as palavras aqui e as dicas. O que eu posso fazer também? Eu vou explicar algumas configurações rapidamente. Opções configurar saída, eu tenho a possibilidade de mostrar, por exemplo, aqui o título e instrução. Aqui eu coloquei palavras cruzadas sobre o trabalho que eu tinha feito antes em engenharia de software. Posso colocar sobre objetos de aprendizagem. Instruções, completa as palavras cruzadas e clique em verificar para ter a resposta. Então ele vai trazendo explicações. E eu posso salvar e continuar modificando aqui. Ó, indicações. Então, ele vai mostrar nas minhas palavras cruzadas pistas na horizontal. Ele vai mostrar cross e na vertical down. Então, eu poderia colocar horizontal e vertical. Quando uma resposta está correta, ele mostra correct, well done. Poderia colocar, ok, está correto, parabéns, tudo certo. Aqui algumas perguntas incorretas. Então ele diz que tem alguma coisa incorreta, né? Em inglês. Eu posso traduzir isso e colocar
em português, por exemplo, que sua pontuação é tal, né? A próxima letra correta adicionada, então ele mostra em inglês, mas eu posso mudar isso aqui conforme a minha vontade. Em relação aos botões, legenda para o botão verificar resposta, check, posso colocar verificar, né? Para responder, enter, ou finalizar, sei lá, poderia colocar conforme a necessidade. E aí incluir botão de pista, o hint, e se eu desmarcar isso aqui, ele não vai me dar a opção de pista, que é onde eu clico para ir dando aquelas a completar com cada letra. Cada vez que eu clicar no hint, ele vai completar com uma letra e automaticamente vai descontando o percentual dos meus acertos. Então tem algumas opções aqui que facilitam a minha vida também. Eu vou falando só o que é mais importante nesse contexto. Aspectos eu posso pegar e mudar, por exemplo, barra de navegação, aqui, cor de fundo da página. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, cor de fundo da página, título, cor de fundo do exercício. Olha, então, por exemplo, a cor de fundo da página está em preto, vou colocar em branco e dou um OK. Do exercício também, poderia mudar, colocar... Não, o exercício está em branco já. Isso, agora. Então, se eu quiser imprimir, ele não vai ficar com a cor do fundo preta. Tá? E eu vou fazendo e salvando as alterações. Eu posso colocar um temporizador, né? Estabelece um limite de tempo para o exercício, então eu posso colocar 5 minutos, 10 minutos, tantos segundos, né? E aí ele vai dizer se o seu tempo expirou quando vencer esse tempo. Ou eu deixo liberado e ele pode fazer quantas vezes quiser, né? No tempo que for necessário. Essa opção outros aqui tem uma questão bem importante, que é mostrar todas as pistas abaixo da grade. Aí ele vai mostrar, por exemplo, lá na reutilização, né, que seria, digamos, o 1, característica fundamental de um objeto de aprendizagem. Em relação à flexibilidade, característica que também auxilia no processo. Então, ele vai mostrando todas as dicas uma do lado da outra. Senão, eu tenho que clicar em cima do número e ele mostra as dicas uma por um. Então, depende da vontade de quem está criando as palavras cruzadas. Eu vou deixar aqui para vocês verem só esse mostrar todas as pistas abaixo da grade. E aí eu vou salvar e dar um OK. E ele volta para minha tela. Tá? Então, estava escondendo o menu aqui. Tá? Legal. Bom, o que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso salvar esse arquivo. Então, vou em salvar e ele vai pedir para eu salvar. Aqui eu criei uma pasta só para ter exemplo. Eu vou chamar de jcross aula objetos de aprendizagem. E ele vai salvar na pasta que eu defini. Tá? Aqui ele vai salvar com esse jcw. Legal. Então eu tenho essa parte salva, que seria o meu código fonte. Agora, no momento que eu quero rodar ele, para poder testar as minhas palavras cruzadas, eu posso vir aqui, exportar para criar uma página web. E aí ele vai me dar essa opção aqui e eu vou salvar novamente, só que agora ele salva em HTML. Então esse HTML pode ser jogado. É essa parte aqui que vai rodar no meu browser para ele funcionar. Eu dou um salvar, então ele pergunta, ver ou enviar arquivo? Sim. Ver o exercício no browser, já que eu rodar ele. E aí ele vai carregar numa página HTML. Olha só, então ele gerou uma página em HTML e diz, completa as palavras cruzadas e clique em check para verificar as respostas, ou hint para completar a palavra. Tá, então se eu clicar, por exemplo, aqui nesse 1, ele vai me mostrar características fundamentais de um objeto de aprendizagem. Vou colocar reutilização. E aí eu dou um Enter.
Olha só, preencheu, tá? Não sei se está correto. No momento que eu clicar em verificar, ele vai mostrar 35%. Por quê? Porque ele calcula o número de caracteres por opções, né? Tipo, são 1, 2, 3, 4 palavras, seriam 25% para cada uma. Mas na verdade aqui é pelo número de letras que tem, ele calcula o percentual. Então, beleza, deu 35%. Tá, mas eu quero essa opção 3 aqui. Ah, e aí o que eu falei antes, dele já mostra aqui os 35%. Aquela opção em mostrar todas, olha só, ele mostra na parte de baixo, aqui, ó, todos, ó, na linha, né, na horizontal e na vertical, as palavras e as perguntas. Por exemplo, 3, ó, dados contendo informações sobre outros dados, utilização para a descrição de um objeto de aprendizagem. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar lá em cima, mas ele já mostra todos aqui, então não tem a necessidade de ficar clicando no ícone aqui. Quer dizer, na verdade tem porque você clica aqui para precisar digitar, mas se você quiser ir olhando lá embaixo, vou responder esse primeiro 1, primeiro 3, você fica bem à vontade. Tá, digamos que eu não sei que é metadados. O que eu posso fazer? Eu vou clicar em Hint e ele vai me dando as dicas acho que é metadados. Ó, ele preencheu até aqui. Bom, vou colocar lá, vamos ver, metadados, enter, preencheu tudo aqui. Vou dar um check, ó, 47%. Então, ele foi mostrando a resposta, né, que estava correto, mas descontou o que eu peguei de dica. Então, no 2, flexibilidade. Vamos ver, vamos dar um enter. E o 4, que seria os avas, né? Seria legal se tivesse um S aqui, mas enfim. Ava, enter. Legal, completei. E agora eu dou um verificar. Olha só, ele deu 85%. Por quê? Porque ele descontou aquelas dicas que eu utilizei ali. Tá? Então, basicamente é isso. Que a forma que funciona a minha palavra cruzada e para criar essa palavra cruzada. Existem outras formatações também, né, e configurações, mas essas são as principais que vai permitir com que vocês consigam trabalhar e criar suas palavras cruzadas, né, de uma forma bem fácil e disponibilizar para os alunos. Bem, espero que tenha ajudado. Até mais.